Olá, galerinha, Monsenhor Valdir. Aqui quem fala é o professor Fernando Abreu, para mais uma aula de Sociologia, baseado no primeiro capítulo do nosso livro, que fala sobre as experiências filosóficas. Nossa proposta é trazer realmente essas reflexões para que serve a filosofia e o que é o raciocínio lógico e abstrato. Nós vamos explorar, de forma interpretativa e introdutória, a nossa disciplina de filosofia agora, tá certo? Gente, nós vamos começar com uma rápida relembrança daquilo que nós falamos em sala de aula. Nós sabemos muito bem que não pode ser definida a filosofia. Apenas autores secundários se satisfazem com questões absolutas em relação a esta análise reflexiva que é a filosofia. Ela vai ter um sentido etimológico, né, que é amor à sabedoria, que está presente aí no nosso quarto ponto. Sofia, que é um nome muito utilizado como próprio aqui na nossa sociedade, ela vai significar sabedoria. E philo significa amor e amizade. A filosofia não é um saber, ela é uma procura incessante, ela é inquieta. O pensamento filosófico não se conforma com respostas prontas e está sempre enfrentando os problemas que fazem pensar. Assim, um ato de filosofar torna-se em um pensamento inquieto. Portanto, quando os pensadores se arriscam a dar respostas em relação à definição do que é filosofia, sabem que são sempre imprecisas e provisórias. Ao pensar na delimitação de filosofia, já está tendo, assim, um ato de filosofar. Então, não exige, gente, uma filosofia. Existe um ato de filosofar, um ato de refletir. E nós temos o sentido etimológico, falando sobre filosofia, que vem do grego philos, amor, amizade, e sofia, que significa sabedoria. Logo, significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. O primeiro filósofo ou matemático grego que vem a utilizar esse termo filósofo, por não se considerar um sábio, um sófos em grego, vai ser Pitágoras. Pitágoras, certo, gente? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa em uma aula para mim, qual seria o autor que vai utilizar o nome filósofo pela primeira vez. Vai ser Pitágoras. Alguns dos meus alunos trouxeram Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático que vai ser o primeiro a ser considerado por outros como filósofo. Existe essa grande diferenciação entre Pitágoras e Tales. Filosofia não é saber. O ato de filosofar é uma atitude que pressupõe constante disponibilidade para a indagação. Aí nós temos Platão e Aristóteles, dois filósofos que vêm a viver um período clássico, ou também chamado de período socrático, que disseram que a primeira característica virtuosa do filósofo, uma característica boa do filósofo, vai ser admirar-se. Admirar de tudo o que for capaz de se admirar, com óbvio, e questionar as verdades dadas. É a condição de problematizar o que caracteriza a filosofia, gente, como busca da verdade, e não como sua posse. Uma especialização do processo reflexivo. Nós estamos tendo essa disciplina em nossa grade curricular com a proposta de trazer a reflexão, o ato de refletir, de problematizar, de questionar tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso mesmo que essa disciplina, essa especialização, ela vai trazer o desenvolvimento do senso crítico. A filosofia ela vai ser a mãe de todas as ciências existentes. Nós temos aí um autor chamado Galileu Galilei, que no século XVII vai propor aí a divisão em ciências particulares, né, que é um outro autor que está também no livro de vocês, no capítulo 1. Como eu disse para vocês, né, nos tempos antigos, o que chamamos de ciência grega fazia parte do corpo da filosofia. Por isso mesmo que ela vai ter uma visão de conjunto, ela vai analisar tudo. E as outras ciências, como a matemática, a física, a história, a antropologia, a sociologia, todas essas elas vão ser recortes da filosofia. Tudo o que o homem analisava outrora, na Idade Antiga, na Grécia, era parte da filosofia, eram reflexões filosóficas.
eram atos de reflexão, tá bom? Apenas no século XVII, o método das ciências experimentais, iniciado por Galileu Galilei, possibilitou a ruptura entre a filosofia e a ciência. Lentamente, construíram-se as chamadas ciências particulares, que vão ter como objetivo de análise recortes de tudo, partes específicas, certo? Já a filosofia continua até hoje tendo essa visão de tudo, que também é chamada de visão de conjunto. Visão de conjunto, tá bom, gente? Então a filosofia vai ter como objeto de análise tudo o que existe ao redor do homem. Nós temos também a visão do autor, filósofo moderno Immanuel Kant. Immanuel Kant ele vai destacar que todas as pessoas elas possuem possibilidade de possuir o ato de filosofar de forma muito particular, a partir de suas conquistas. O pensamento filosófico ele também vai ser baseado em reflexões anteriores, mas não haverá obrigatoriedade de se concordar com aquilo que já foi dito. Desta forma, ele vai destacar que o ato de filosofar ele é único, ele é preciso, individual, muito presente na vida e no cotidiano das pessoas. Destaca que aprender filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o talento da razão, mas que esse exercício não se separa da referência às conquistas anteriores do pensamento filosófico. Adverte então que, ao estudar o pensamento dos filósofos, cada um pode exercitar o direito de refletir por si próprio, de confirmar ou rejeitar as ideias e os conceitos. Certo, gente? Então, olha, nós também estudamos em sala de aula o significado de filosofia do especialista em filosofia de vida. A filosofia de vida ela vai estar presente em todos os momentos da nossa vida, como o próprio nome já diz, filosofia de vida. As escolhas, as nossas decisões no nosso cotidiano. Alguns vão até mesmo dizer que a filosofia de vida ela vai ser uma forma de pré-filosofia do especialista. A filosofia do especialista ela vai ser aquela que traz a problematização, a especialização do ato de filosofar. Ok? Immanuel Kant, né, que é este autor que nós estamos falando neste slide, nessa lâmina, ele vai destacar exatamente que o ato de filosofar ele vai ser único, ele vai ser um exercício do talento, da razão que as pessoas elas vão estar conquistando com seu próprio esforço. E para que serve a filosofia, professor? Também nós já fizemos a leitura em sala de aula sobre esse mesmo assunto. Ela vai servir para fundamentar a compreensão do ser humano e do mundo, desenvolvendo o senso crítico. O filósofo costuma ser visto como perigoso, quando por exemplo, desestabiliza o status, que ao se confrontar com o poder, traz aí, né, a finalidade de tirar os poderosos, né, com verdades que vão ser questionadas. Tá bom, gente? A filosofia ela vai desestabilizar verdades absolutas que determinadas pessoas tratam como verdades. E com isto, os poderosos eles se incomodam muito, já que vai haver aí uma mudança muito constante do que é um status, do que é o poder. E a filosofia ela vai desenvolver aí o senso crítico nas pessoas. As reflexões filosóficas elas vão ser muito distintas. A filosofia, como eu disse anteriormente, ela não vai ter uma forma definitiva, mas nós trazemos aí o pensamento do filósofo brasileiro Dermeval Saviani, que conceitua de forma temporária a filosofia para vermos como ela se expressa, quais seriam os objetos de análise que a filosofia ela vai possuir em suas reflexões e como ela vai trazer aí essas transformações na questão do cotidiano das pessoas. A filosofia foi delimitada de várias formas para tentar ser compreendida. A análise do filósofo brasileiro Dermeval Saviani conceitua a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas apresentados pela realidade. E nós temos as definições do que é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto.
A reflexão radical, por buscar explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensamento e do agir, a reflexão radical ela vai trazer essa inquietude da filosofia. A reflexão rigorosa, por ser argumentativa e manter a coerência de suas diversas partes, criando uma linguagem única que a filosofia ela vai trazer, trazendo significados muito distintos daqueles utilizados no cotidiano. Então, a filosofia ela vai trazer palavras que nós utilizamos no nosso cotidiano, mas com significados totalmente distintos. Os filósofos, em suas reflexões, trazem aí palavras que vão ter uma carga reflexiva muito distinta daquela que nós utilizamos no nosso cotidiano. E as reflexões de conjunto? A gente já falou sobre visão de conjunto nas lâminas anteriores. Vou estar falando novamente que o objeto de análise da filosofia ela vai ser transdisciplinar, ela vai ter uma visão do todo, ela nunca deixou de ter essa visão totalizante, pois examina os problemas relacionados em diversos aspectos entre si. A filosofia, as reflexões filosóficas, elas vão ter essas três principais características segundo Dermeval e Saviani. Vão existir várias outras formas de tentar compreender a filosofia. Esta é uma forma em que o livro de vocês destaca como ela vai ser construída, de forma inquieta, de forma que traz um desenvolvimento constante, a reflexão rigorosa, que vai trazer aí uma tentativa de trazer uma linguagem única da filosofia, e o objeto de análise da filosofia, que é o todo. Ela vai ser totalizante, transdisciplinar. E, para finalizar o nosso capítulo, nós temos o método socrático, Sócrates, como já foi citado até mesmo algumas vezes em sala de aula. Ele vai ser um dos marcos da filosofia antiga, por isso mesmo que em uma das subdivisões da filosofia antiga vai se chamar período socrático. Nós temos uma divisão no período antigo, que vai ser o período pré-socrático, antes de Sócrates, o período socrático, também chamado de período clássico, no qual vai surgir aí os pensamentos, as reflexões de Sócrates, e o período pós-socrático. Essas vão ser as subdivisões que nós iremos estudar no capítulo 2, no próximo bimestre. Sócrates ele vai trazer a racionalização das reflexões filosóficas. Ele vai trazer um abandono da doxa, que é a opinião. Doxa, em grego, significa opinião. O método socrático ele levava ao reconhecimento da própria ignorância dos indivíduos a partir de verdades absolutas, que estimulava cada um a pensar por si mesmos. Então, nós temos aí o método socrático, que é dividido em dois, que vai ser a ironia. Sócrates ele saía às ruas perguntando para as pessoas algumas virtudes que eram consideradas pelos gregos como a coragem, como o amor. As pessoas elas davam características, citavam nomes de pessoas que sabiam o que era coragem, que traziam aí atos corajosos, atos que são considerados como amor, mas Sócrates ele nunca se cansava de perguntar, pois ele queria saber como as pessoas elas se iludiam por opiniões. As opiniões elas são ideias muito subjetivas. Não sei se vocês lembram, mas também nós trabalhamos em sala de aula, que está escrito no seu caderno. A opinião ela se distingue da filosofia porque ela vai ser subjetiva, muitas vezes sem trazer nenhuma forma de fundamentação. E a filosofia ela traz uma reflexão. Sócrates ele vai afirmar em uma das suas falas que a única coisa que ele sabe é que não sabe de nada, é que não tem conhecimento de nada. Então ele traz aí esse pensamento inquieto nessa máxima, como é chamada, tá bom? Vejamos o que está escrito aqui na nossa pontuação em relação ao método socrático. O importante do método socrático é que este nem sempre leva a uma conclusão efetiva, mas ainda assim contribui para que cada interlocutor abandone sua doxa, um conhecimento impreciso,
e sem fundamento e alcance o conhecimento verdadeiro, a filosofia, né? O ato de filosofar, a busca pela sabedoria. O método de Sócrates levava ao reconhecimento da própria ignorância que estimulava cada um a pensar por si mesmo. Aí nós temos a máxima, que está até mesmo sublinhada, de Sócrates. A máxima de Sócrates surgiu com a negação de sua sabedoria. Só sei que nada sei. Essa vai ser uma das frases que provavelmente pode ser cobrada na sua avaliação. É em relação a Sócrates. E por fim, eu trago aí também uma outra frase de Sócrates, que é este autor que está sendo citado nas últimas páginas do primeiro capítulo. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Gente, esta frase ela é proporcionada pelos seguidores de Sócrates. Este filósofo ele não deixou nada escrito. Por isso mesmo que os outros que o seguiam vieram a proporcionar essa visão da sabedoria de Sócrates em suas obras. Platão era um deles, certo? Que também foi citado aqui nesse slide, em uma das primeiras lâminas. Platão ele trazia a partir da doxografia, eles são chamados de doxógrafos, pessoas que traziam opiniões a partir da escrita, doxógrafos, certo, gente? Doxógrafos. Sócrates ele é citado constantemente por Platão em uma das suas obras principais, que é a República. Ele não deixou nada escrito. Sócrates ele foi um dos grandes marcos. Nós somente sabemos sobre ele porque as outras pessoas escreveram sobre ele. Ok? Então vai ser um dos pensadores que nós iremos ver constantemente em nossas aulas. Gente, e por hoje é só em relação a este conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o seu like, compartilhem, estudem para a nossa avaliação de N3 e muita boa sorte. Tchau, tchau.